Salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo do quadro Top 10 do canal Central HQs. No caso, as 10 cenas mais chocantes do mundo dos quadrinhos. Mas qual foi a forma de selecionar quais seriam essas cenas? Basicamente, eu peguei aquelas cenas que deixam o leitor boquiaberto, o leitor fica surpreso, ele fala, puta merda, por essa eu não esperava. Não são as cenas mais legais, as melhores reviravoltas, nem nada do tipo. São cenas realmente mais dramáticas, que causam um impacto no leitor. Além disso, para comentar essas cenas, eu vou ter que soltar spoilers. Por isso, eu vou deixar na descrição quais são as HQs que eu vou mencionar nesse vídeo. Obviamente, eu não vou falar quais são as cenas, só vou listar as HQs, então dá uma olhadinha ali, vê se são os materiais que vocês já leram, para não correrem o risco aqui de terem revelações diante de algum material que vocês ainda pretendem ler. Na 10ª colocação nós temos a morte de Alex, a namorada do Kyle Rayner, numa história publicada em Crepúsculo Esmeralda Novo Amanhecer, que inclusive foi resenhada recentemente aqui no canal, série escrita pelo Ron Marz. E o Kyle Rayner, ao voltar para casa, ele se depara com uma cena muito foda, que é de sua namorada esquartejada e colocada dentro da geladeira. Ela que foi morta pelo vilão Major Força. É preciso contextualizar um pouco essa história, porque o Hal Jordan tinha surtado por conta da destruição de Coast City, se rebelou contra os Guardiões de Oa, matou a tropa dos Lanternas Verdes. Então surge um novo Lanterna Verde, o Kyle Rayner. Ele, novato, primário, e já nas suas primeiras aventuras, simplesmente a sua namorada é morta e esquartejada. Você consegue ter uma noção do impacto para o herói e para os leitores que estavam começando a acompanhar um novo Lanterna Verde? Galera, não tem como negar que essa, sem dúvida, é uma das cenas mais impactantes dos quadrinhos. Na 9ª posição nós temos as cenas finais de Watchmen, sim, escrita por Alan Moore e desenhos do Dave Gibbons. Se você já leu Watchmen, você sabe que o grande articulador daquela conspiração, daquela tramóia toda envolvendo o contexto de Watchmen, foi feita pelo homem mais inteligente da Terra, o Ozymandias. E nas cenas finais nós temos o Coruja e o Rorschach que descobriram essas tramóias do Ozymandias. E o Dr. Manhattan também está nessas cenas finais, e eles vão com tudo para parar o homem mais inteligente do planeta e tentar barrar esse plano de causar a destruição de Nova York. Só que quando você está com aquela esperança de que os heróis eles vão realmente conseguir esse intento, Ozymandias fala, desde que vocês chegaram aqui, o plano já está em execução faz 35 minutos. Caras, isso é simplesmente pegar toda a esperança que o Alan Moore colocou e depositou nos leitores e jogar na lata do lixo. O leitor, quando lê o Ozymandias falando aquilo, ele fala, puta merda, ferrou. E agora? Cara, é uma cena de muito impacto para quem lê o Watchmen, pelo menos quem lê pela primeira vez, porque você realmente tinha um fio de esperança de que eles conseguiriam parar esse plano mega elaborado do Ozymandias, mas sem chance. Na 8ª posição nós temos a batalha entre Superman e Batman em Cavaleiro das Trevas, escrita e desenhada por Frank Miller. E por que essa cena é tão chocante? Simplesmente porque nós temos a derrota do Homem de Aço pelas mãos de um mero humano. Não tão mero, né? Nós estamos falando do Batman. Obviamente que tem um contexto aí do Batman ter se preparado, contado com uma certa ajuda, mas a cena do Batman segurando o Superman pelo pescoço, falando que ele vai lembrar daquela cena de quem derrotou ele. Galera, é muito impactante, é muito chocante você ver um deus praticamente, que o Superman, ele é um personagem mega ultra poderoso, muito mais poderoso do que um ser humano, sendo derrotado pela mente criativa e a mega inteligência do Bruce Wayne. Realmente é um dos grandes marcos dos quadrinhos. Em 7º lugar nós temos a morte do Capitão Marvel, que saiu como a primeira graphic novel da Marvel Comics, escrita e desenhada pelo mestre das sagas cósmicas, Jim Starlin. Mas por que essa história ela é tão chocante? Galera, nós tivemos um herói tombando, mas não numa batalha, como costumariamente a gente vê nas HQs, mas sim ele padeceu diante do câncer.
e mostra ele lá definhando numa cama. É uma carga emocional muito grande, dramática, mostrando um pouco do flashback do que foi a vida do Capitão Marvel, as homenagens que ele recebeu, e as cenas finais, com a morte e o Thanos buscando ele, o reconhecimento dele ter sido um grande arqui-inimigo do Thanos, um grande super-herói, é muito foda. Os três aparecem de costas, assim, indo em direção à luz. Muito foda essa HQ. A Panini, inclusive, ameaçou republicá-la, mas até agora nada. Fica a dica desse material e é uma das cenas mais fodas das HQs. Na sexta colocação nós temos a retirada do Adamantium do Wolverine pelo vilão Magneto. Saiu em Atração Fatal. Galera, ninguém esperava que o Magneto fosse chegar nesse extremo de simplesmente retirar o Adamantium dos ossos, do esqueleto do Wolverine, deixando ele à beira da morte. Uma história realmente visualmente impactante quando você vê o metal saindo pela pele do Wolverine, ele ficando num estado realmente deplorável, tendo ajuda de outros X-Men, inclusive a Jean Grey entrou na mente dele para tentar mantê-lo vivo ainda. É uma das cenas mais fortes dos mutantes, sem dúvida nenhuma. Em quinto lugar, nós temos a morte de Gwen Stacy, publicada no ano de 1973 nas revistas The Amazing Spider-Man 121 e 122, escrita por Jerry Cohen e desenhos do Gil Kane com arte final de John Romita Jr. E galera, por que essa história é tão chocante e impactante? Primeiramente, galera, nós temos que ver quem que morreu. Simplesmente a namorada, o par romântico do protagonista. Isso até então, em revistas Marvel e DC, pelo menos, não era algo que acontecia. Estamos falando também do Homem-Aranha, um personagem de grande destaque na Marvel, perdendo o seu grande amor nas mãos do seu arqui-inimigo. Tinha o lance ainda do Comics Code, né, que é aquele código de censura, e a Marvel querendo driblar ele, colocar quadrinhos, cenas mais fortes nos quadrinhos, também demonstrou que poderia fazer isso matando uma personagem que era muito querida dos fãs. E isso, pra época, você pode ter certeza que a galera não acreditava. Deve falar, ela, sei lá, vai ressuscitar, alguma coisa vai acontecer. Mas não, a gente sabe depois que teve muitas merdas que fizeram com a personagem, até com relação aos filhos gêmeos dela e de Norman Osborn, mas totalmente esquecível. Agora, essa cena dela caindo da ponte, o Homem-Aranha pegando ela, não tem como a pessoa não se chocar. Principalmente os leitores daquela época. Hoje pode ser algo mais comum por conta das várias mortes, vai e vem dos personagens que ressuscitam. Mas naquela época você não tem a dúvida que foi muito impactante. Em quarto lugar, nós temos o palhaço do crime, Coringa, abusando sexualmente da Batgirl, a Bárbara Gordon. Publicado em Piada Mortal, escrita por Alan Moore e desenhos do Brian Bolland. Galera, inegável que a cena é muito chocante quando o Coringa invade a casa da Bárbara e mostra aquela cena dela deitada, tendo sua roupa rasgada, o Coringa rindo. Lembrando que a DC censurou uma parte da arte do Brian Bolland, ele tinha desenhado a Bárbara com os seios à mostra, a DC achou que ficaria muito pesado, já é pesada a cena em si, até porque estamos falando de abuso sexual, que é um dos crimes mais aberrantes e cruéis que existe, e isso sendo mostrado nos quadrinhos, você imagine o impacto que isso teve na época. Então, fica aqui o quarto lugar para essa cena odiosa do Coringa em relação a Bárbara Gordon. Enfim, chegamos ao top 3 e esse terceiro lugar poderia sim estar em primeiro. Afinal, nós estamos falando da morte do Superman. Acho que ninguém tem dúvida do choque que foi, do impacto que causou a cena da morte do Superman na grande mídia, inclusive aqui no Brasil. O próprio Jornal Nacional soltou uma nota falando que o Superman tinha morrido. A história é escrita e desenhada pelo Dan Jurgens. Uma cena épica de batalha do Superman contra o Apocalipse, os dois dando tudo de si, aquela cena final do Apocalipse dando por baixo, o Superman batendo em cima. Meu, aí o Superman morto, assim, a Lois Lane chorando em cima do corpo dele. Quem esperava que o ícone maior dos super-heróis, Superman, o primeiro de todos, fosse morrer algum dia?
Ninguém esperava, isso causou um choque muito grande. A venda dos quadrinhos bombaram. Aqui no Brasil eu lembro que a edição da morte do Superman vendeu mais de 1 milhão de exemplares. Aquela em formatinho da editora Abril Jovem. Sensacional, galera. Um marco, sem dúvida nenhuma, nas histórias em quadrinhos. Em segundo lugar, nós temos diretamente das páginas de Liga Extraordinária número 2, escrita por Alan Moore e desenhos de Dennis O'Neil, o estupro até a morte do Homem Invisível pelo Mr. Hyde. Sim, galera! Olha, eu não quero falar muito além disso, para não soltar mais spoilers, mas basicamente o Homem Invisível andou fazendo umas coisas que realmente a pena capital era merecida para ele. E coube ao Mr. Hyde, sim, aquele monstrão, estuprá-lo até a morte. Essa foi a pena que o Mr. Hyde decidiu dar para o Homem Invisível. Galera, você começa a ler o quadrinho, você vai te dando uma náusea, cara. Você vai falando, eu não acredito que o cara tá fazendo isso. Cruel, violento demais. Não tem como você não ficar chocado com essa cena do Mr. Hyde estuprando o Homem Invisível. Obviamente que você não tem a cena, né, do impacto, porque é o Homem Invisível. Mas toda a sugestão, a forma que ela é mostrada, sem dúvida nenhuma, choca o leitor. Em primeiríssimo lugar, mais uma história escrita por quem? Por quem? Alan Moore, saído das páginas de Miracleman. Eu estou falando da cena da morte do Kid Miracleman. Se você não conhece os personagens, eu vou resumir para vocês. Nós temos o Miracleman, que é basicamente um plágio do Capitão Marvel. Ele é um garoto que se transforma num super-herói super poderoso. E temos o Kid Miracleman, que é da família do Miracleman, e também é um garoto que se transforma num ser super poderoso. Acontece que o Kid Miracleman, ele trilhou o caminho do mal. Ele é um vilão sanguinário, psicopata, doentio. E quando ele ressurge, ele começa a causar uma devastação total na cidade, um genocídio. Ele é realmente um psicopata. E cabe ao Miracleman parar as ações do Kid Miracleman. Só que o Kid Miracleman é muito mais poderoso. Então, no momento em que o Kid Miracleman ele volta à sua forma humana, à sua forma de criança, ele não queria, ele não tem responsabilidade pelo que o Kid Miracleman está fazendo. Cabe ao Miracleman dar um fim nisso. E o moleque, vocês estão vendo as imagens aí, eu até fiz uma resenha especial do Kid Miracleman, não comentei, e putz, cara, eu me arrepio falando dessa cena, porque ele é muito foda. Ele fala assim, ele não vai mais fazer isso, você tem que dar um jeito de impedir. Aí o Miracleman tá segurando ele pelo pescoço assim, cara, e, tipo, ele não vai fazer mais isso. Estraçalha a cabeça da criança, velho. Ele cai em prantos, chorando. Puta que pariu, velho. Vocês têm ideia de que uma cena dessa, um super-herói bonzinho, representação do ideal, do que é bom, tendo que matar uma criança. Cara, essa cena, ela é fuderosa. Você para e você fica chocado com aquilo. Ela é realmente uma cena que deixa qualquer um surpreso e boquiaberto. Ele matando uma criança para evitar um mal maior. Uma criança inocente também, porque ela não tinha responsabilidade. Galera, cena foda, impactante demais. E é isso aí, espero que vocês tenham curtido esse top 10 aí das cenas mais chocantes do mundo dos quadrinhos. Aliás, faça sua lista ali, colocando quais cenas que vocês consideram as mais chocantes do mundo dos quadrinhos. Curtam esse vídeo, compartilhem. Aliás, vamos tentar chegar a 1000 likes aí, galera. Vão dando like aí, convide os seus amigos aí a dar like para chegar a 1000 likes nesse vídeo aqui do Top 10 do Central HQs. Valeu, galera. Fui.